A paz de Cristo aos meus irmãos na fé. Hoje é domingo, dia da ressurreição. E eu quero aqui fazer uma introdução de um filme que foi exibido na televisão para dar uma aplicação hoje, que é domingo da ressurreição. O título desse filme foi um filme que repercutiu no mundo inteiro. Era um filme americano cujo o título era O Mundo em Trevas, o título desse filme. E esse filme, ele mostrava a cena que poderia nos ajudar um pouco aqui. Era um filme que contava a história de um arqueólogo que estava escavando em Jerusalém, onde existe um sítio arqueológico lá. E um dia esse arqueólogo, ele anunciou ter encontrado a tumba onde Jesus foi deixado. E no filme retrata ele achando a tumba, que era de José de Arimateia, que não estava vazia, tinha um corpo lá na tumba. E ele declarou ter encontrado o corpo mumificado nela e o colocou em exposição ao público. E as pessoas vinham a multidões para ver esse corpo. Cristo não tinha, portanto, ressuscitado dentre os mortos. No filme retratava esse arqueólogo afirmando isso. E a notícia se espalhou no mundo inteiro, né? Pela mídia, pelo rádio, pelos 4 cantos da terra. Imediatamente o mundo ele foi mergulhado num indescritível atmosfera de desânimo, né? Tudo que se falava de Cristo nesse filme, tudo que vivia dele, de Cristo, nesse filme, tudo que tinha sua marca ou um traço da sua memória, do cristianismo, foi condenado a desaparecer. E no filme mostra as igrejas sendo fechadas. Nesse filme mostrava as catedrais sendo demolidas. As pinturas que retratavam Cristo, a grande ceia, né, a última ceia de Cristo, começou a desaparecer nas galerias, né? Missionários retornavam para casa nesse filme. A cruz foi retirada das casas das pessoas, não tinha mais nenhum valor. E finalmente, todo o mundo estava arruinado por esse imenso choque sísmico, né? Estava mergulhado na completa escuridão espiritual, porque o arqueólogo afirmou que tinha achado o corpo de Cristo. Mas o arqueólogo, seu último dia de vida, ele confessou na sua cama, no seu leito de morte, que ele tinha dito uma grande mentira. E que a tumba realmente estava vazia. Qualquer que seja o valor desse filme, quero propor aqui para vocês, ele teve pelo menos um mérito. Ele tornou claro que nada é mais essencial para o mundo do que um conhecimento do que aconteceu na manhã da Páscoa. A tumba estava vazia. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta foi toda a questão. Ora, aqui no texto da Bíblia, Paulo fala sobre 5 pontos que, se Cristo não tivesse ressuscitado, né? E vemos aqui o apóstolo Paulo enumerando algumas fatalidades se caso Cristo não houvesse ressuscitado. Eu quero aqui compartilhar com vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 até o versículo 19, né? O primeiro ponto aqui, olha só, se Cristo não tivesse ressuscitado, primeiro ponto, a pregação seria vazia, né? No versículo número 14 é o que diz: e se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa pregação e vã a vossa fé, né? Então, o que significa isso? As palavras seriam vazias. A pregação, o evangelho, que significa boas notícias, significaria má notícia, morte. Se Cristo tivesse ressuscitado, todas essas palavras seriam filosóficas, vazias, ocas, não teria eficácia nenhuma. Aquele texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que eu gosto de recitar, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, esse versículo, esse texto bíblico não teria sentido nenhum para nós. A palavra de Deus não ia se tornar uma espada de dois gumes em nossas vidas, não ia proporcionar mudança, transformação. A palavra de Deus não seria um martelo que ia esmiuçar a penha, a rocha em nossa memória. Não ia nos conscientizar do nosso pecado. Não ia nos convencer dos nossos pecados, se Cristo não tivesse ressuscitado. Então o primeiro ponto é que as nossas palavras se tornariam vazias, ocas. E Paulo destaca, e se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé seria vã, né? Fé vã, uma fé morta. Você sabe o que é uma fé morta? Uma fé morta é você depositar confiança, esperança em alguém que não pode te ajudar, né? Isso é uma fé vã, isso é uma fé morta. É uma fé que você praticamente tem uma sensação de falsa realização, de crer. Você ora, mas a sua fé não ia durar nada, né? Ia ser como os Salmos 115, onde o salmista diz, aqueles que adoram os ídolos, né? Que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouvem. Então ia ser uma fé baseada praticamente em qualquer ídolo que não ia proporcionar mudança em nossas vidas, se Cristo não houvesse ressuscitado, né? Se realmente aquele filme indicasse uma grande realidade no cristianismo hoje, e se Cristo não tivesse ressuscitado, as pessoas a quais Jesus apareceu seriam mentirosas. Aí está no versículo 15, vou ler para vocês. E sendo tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, as testemunhas seriam todas mentirosas. E a Bíblia diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Não só apareceu somente para os discípulos, os 12, mas mais para 500 pessoas. Imagina aquelas pessoas sendo mentirosas, né? Imagina se esse filme que eu acabei de falar para vocês na introdução fosse uma grande realidade do cristianismo hoje. Eu seria um mentiroso, as pessoas seriam mentirosas, né? E se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Está no versículo 17, ó. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, irmão, hoje, dia de domingo, né, que nós comemoramos a ressurreição, nós estaríamos no pecado, seríamos ainda escravos do pecado, servos do pecado, estaríamos ainda no laço do diabo, no laço da iniquidade.
se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas glória a Deus que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está vivo. E ele ainda tem as marcas nas suas mãos e nos seus pés. Para provar para toda a eternidade que o seu sacrifício foi único, perfeito e verdadeiro em nossas vidas. Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou, e os que morreram em Cristo estariam perdidos. No versículo de número 18, do capítulo 14 de 1 Coríntios, né? E ainda mais, os que dormiram, os que morreram em Cristo, pereceram, né? Olha só, por que nós comemoramos a ressurreição? Porque a ressurreição significa vida. Cristo é a ressurreição e a vida. Quem crê nele nunca morrerá. E se Cristo não tivesse ressuscitado, os que morreram em Cristo estariam perdidos eternamente. O texto do Apocalipse diz que bem-aventurados os que morrem, sim, diz o Espírito, aqueles que morrem no Senhor. Os que morrem no Senhor é a garantia de que Ele nos salva para toda a eternidade. Ele é a nossa garantia para a vida eterna. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Cristo, ele não somente foi o fundador do cristianismo, ele é o sustentador da igreja. Ele é o sustentador de todos aqueles que nele crê. João capítulo 4, versículo 24, Jesus diz, na verdade vos digo, quem crê em mim e naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E ele diz lá em João, né, capítulo 3, versículo 36, né? Na verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, mas quem não crê em mim não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus tem a vida eterna. Ele é a própria vida. Ele que deu vida a Lázaro, ele que deu vida à filha de Jairo, ele que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E glória a Deus que ele ressuscitou e nós celebramos, e nós cantamos. Nós sabemos que a vida é passageira, mas sabemos que a vida em Cristo é uma vida em abundância, uma vida para toda a eternidade. E eu quero aqui passar para você, meu irmão, minha irmã, a todos esses que estão ouvindo a palavra do nosso Deus, que se Cristo não ressuscitasse, a morte seria o conquistador dos homens. Se Cristo não ressuscitasse, completamente sem sentido, se tornaria o Evangelho. E não haveria nada que valesse a pena a pregar. Mas glória a Deus que ele ressuscitou dentre os mortos. E eu quero aqui compartilhar com vocês e celebrar com vocês que o nosso Cristo, nosso Mestre, ele é o Cristo que esteve morto, mas está vivo. Ele não é o Cristo que esteve vivo e está morto. Ele não é como outros deuses. Ele não é como outros ídolos. Ele é o Cristo que reina. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E que nossa vida esteja depositada em suas mãos. E que nossas vidas estejam depositadas na sua graça. E para finalizar, eu quero aqui concluir com
uma pequena história que aconteceu em 1666, né? Uma antiga catedral havia sido construída no lugar da atual Catedral de São Paulo, né? Lá em Londres. E essa antiga catedral foi destruída, melhor dizendo, no grande incêndio que houve em 1966. Depois desse incêndio, um brilhante e jovem arquiteto, Christopher, ele desenhou uma nova catedral para substituir aquela catedral nova, que foi incendiada, melhor dizendo, que levou 35 anos para ser construída. A primeira pedra que Christopher, o arquiteto, pegou das ruínas da antiga catedral, tinha uma inscrição em latim, cujo significado era: eu me levantarei novamente. Era aquela pedra que ele achou nas ruínas da igreja que estava queimada. E eu quero dizer aqui, mesmo que o nosso corpo terrestre venha a ser destruído pela morte física, um dia haveremos de ressuscitar. E é isso que a promessa do nosso Deus traz para nós. É essa a nossa grande e inabalável certeza da nossa esperança, né? Está lá em Tessalonicenses, onde Paulo acalma os corações daqueles cristãos daquela igreja em Tessalônica, né? Para não entrar em pânico, porque o mesmo Cristo que ressuscitou, ele virá sobre as grandes nuvens, as nuvens de glória. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, estamos vivos, seremos arrebatados para estarmos com Ele nos ares, no céu, né? Ou seja, qual é a nossa esperança? Que até na morte o Senhor Jesus há de ressuscitar. E aqueles que morrem em Cristo não estão perdidos, né? Bem-aventurados os que morrem no Senhor. No livro dos Salmos diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. No livro de Provérbios diz que até o justo na sua morte há esperança. E que o nosso Deus, que é o Deus que ressuscitou a Cristo, o Deus da vida, ele também traz esperança àqueles que também morrem. É por isso que nós cantamos em velório, nos sepulcros. É por isso que nós cantamos, mesmo tristes, abalados, mas nós cremos que há uma esperança à vida pós-morte. Porque a morte é uma passagem só. E que Deus abençoe a sua vida. E que o Senhor coloque essa esperança no seu coração, na sua mente, na sua alma. E aleluia, glórias a Deus. O Senhor ressuscitou.